Já estamos ao vivo no Instagram. Isso aí, pessoal, vamos entrando. Vamos chamando aí o pessoal. Sejam todos bem-vindos. Que Deus coraçõezinhos. Dia memorável hoje. A quinta lei dos memoráveis. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aí nesta quinta noite das 10 leis dos memoráveis. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Olha só, hoje nós vamos falar sobre a lei da audácia. E nós temos um convidado muito especial hoje. Vai falar de uma grande experiência que ele teve na vida. Inclusive, podemos dizer que ele foi audacioso nas decisões dele. Mas vamos recapitular rapidinho aqui. Nós já fizemos 4 leis, né? 4 leis dos memoráveis. A primeira foi a lei da indignação, muito importante para quem quer mudar o seu caminho, para quem quer ter uma nova vida e ser memorável no seu dia a dia. Sejam todos bem-vindos. E a segunda lei, a lei do irrazoável, essa foi na terça-feira, muito importante também. Todos nós, quando queremos ser memoráveis, nós temos que ter as 10 leis colocadas em prática no nosso dia a dia. E a terceira foi a lei da eficácia, que não adianta somente ser eficiente, mas nós temos que ser eficazes. E ontem nós vimos a lei da persuasão e influência. Gente, tudo isso é importante, é necessário para que todos nós sejamos memoráveis. Então vamos chamar agora o Eliel. O Eliel, ele vai quinta lei, que é a lei da audácia. Estamos aí esperando Eliel. Olá, Eliel, tudo bom? Olá, Felipe, tudo bem? Boa Tudo, seja noite. bem-vindo. Muito Essa obrigado. noite vai ser memorável, sem dúvida, né? Opa, É um já, prazer estar contigo. muito prazer também. Já está É, sendo memorável, né? sempre memorável. Nós estamos aí com embaixadores do Instituto De Angela. E o Eliel vai transmitir um pouco para nós hoje, falando sobre a quinta lei dos memoráveis, das 10 leis dos memoráveis, né, Eliel? Falando um pouquinho da audácia. Mas por que, Audácia. olha só, né? É importante, né? O Importante, com certeza. Eliel está conosco aí nessa jornada dos embaixadores do Instituto De Angela e tem uma retrospectiva incrível de carreira. Eu fiquei impressionado com a tua história. O Eliel já fez algumas lives falando também da história dele e não podia deixar ele de fora para falar um pouco para nós sobre a tua retrospectiva e como é que essa lei da audácia faz parte do teu dia a dia, porque tu és um memorável. Então, seja bem-vindo. Agora é tudo contigo aí, homem. Hoje, muito obrigado pelo espaço. Pessoal, vamos chamando mais pessoas. Vamos mandando um aviãozinho aqui para chamar mais pessoas para a gente fazer uma live incrível. Mas eu e o Felipe aqui, a gente está de coração aberto. Eu também estou para a gente ser memorável, independente de quantas pessoas estejam. Mas a gente vai dar o nosso melhor. E falando de audácia, né? Eu
eu vi a live da Tati, eu fiquei meditando, pensando, né? Audácia. E aí eu fui lá, o que é audácia? Né? Aptidão ou tendência que impulsiona um indivíduo para que este realize ações difíceis ou extraordinárias, não se importando com o perigo das mesmas, a ousadia, né? É lógico que a gente tem que tomar cuidado ali, sempre ter a questão de prudência, né? Também não é sair fazendo tudo que dá na telha também não, né? Senão dá problema. Exato. Mas audácia é algo, assim, essa ousadia, né? É preciso na nossa vida, né? Então eu fui remontando toda a questão de aonde a audácia, né? Onde teve audácia no momento da minha vida, né? E aí eu vou contar um pouco para a gente explorar essa questão da audácia. Mas eu sempre falo isso e vejo assim, no meu pai, meu pai e minha mãe, né? Eles sempre falavam assim, Léo, tem que ter fé e tem que ter ação. Fé e ação, é isso que funciona. Eu falei assim, será? E depois você, quando você é criança, você é adolescente, jovem, né? E a gente sempre fala assim, sabe de nada, né? Isso aí é na sua época era mais fácil, que não sei o quê, hoje está mais difícil. A gente sempre fala que nossos pais, na época deles, era mais fácil, né? E aí, quando você começa na sua fase adulta, você começa a repensar alguns conceitos e voltar lá atrás na questão de que você ouviu na sua infância, dos seus pais, na sua adolescência, com seus irmãos, né? E eu sou o quarto de 5 filhos, e tudo homem dentro de casa, e meu pai e minha mãe, né? Minha mãe ali cuidando da gente, sempre bem firme. E essa questão da audácia veio desde do berço mesmo, porque sempre falava fé e ação. Eu falei assim, porque a gente começou, a gente não tinha nada, né? A gente comprou essa casa com dólar, a gente pegou emprestado, a gente foi atrás, e ele tinha sempre ele sempre inspirava essa questão de o que você quer, nada é impossível, tudo é possível aquele que crê, basta ter fé e não só ficar esperando, mas agir, ir atrás e fazer acontecer. Então, eu vejo que veio muito do berço ali da nossa criação, de sempre acreditar que tudo é possível. E aí, passando a parte do Japão, né, eu fui muito novo, e ali, com certeza, essa audácia, essas ações, com certeza ali já foi aflorando, sem mesmo eu saber exatamente o que era ser audacioso, o que era ser corajoso e tal. Desde ali aquela adolescência de não se intimidar por nenhum tipo de problema, né? Não se intimidar com as situações, muitas das vezes, complicadas, né? De você, por exemplo, todos eles mesmo padrãozinho, a gente não tinha, eu não tinha condições de comprar uma mala, uma mochila que é igual do padrão deles, eu não tinha condições de ter as mesmas roupas que eles, né? E eu sempre tive uma coisa bem clara, assim, tem que fazer, então vamos fazer, né? Então, se eu tô aqui, então eu não pensava muito. Isso é uma coisa legal que a gente tem que trazer. Às vezes, quando a gente é criança, a gente não pensa muito na questão da sofrência, né? E aí, quando vai chegando na adolescência, na fase adulta, você começa a ficar meio mimizento, né? Então, eu comecei a pensar, né? Como, poxa, na época de criança, eu tive uma dificuldade, mas não estava nem aí para aquilo. Então, essa audácia de você enfrentar as dificuldades, né, de você quebrar a barreira cultural, mesmo você não sabendo a língua, não entendendo a cultura, e você, às vezes, levando porrada do professor, né? Porque lá na minha época o professor batia com a régua de madeira na cabeça, se a gente não prestasse atenção. Lógico que hoje já mudou, mas na época lá, eu era, eu era muito distante, né? Não entendia muito bem, então às vezes eu queria conversar com as meninas, né? Bater papo na hora errada. Então, então ali o meu jeitinho não batia com o jeito deles. Mas aí eu fui aprendendo como que era. Então a questão assim de audácia, de você, por exemplo, no jogo de o japonês, a pior coisa é você ser brasileiro num país estrangeiro, lá fora, e o pessoal fala assim: você joga futebol? Não. E eu queria enganar que falei que jogava futebol, mas
Eles descobriram que eu era péssimo jogador de futebol. E até nessa questão de audácia, porque eu falei assim, olha, quer saber? Eu jogo futebol, eu entrei no time de futebol, tal, mas depois no meu colegial, lá tem que fazer esporte, né? Você estuda até as 3 até as 7 da noite, você é obrigado a fazer um esporte no colegial. Então tinha tênis, atletismo, basquete, vôlei, artes, computação e beisebol. E aí eu falei assim, eu quero aprender beisebol. E aí eu Bom, fui lá, eu falei assim, eu nunca tinha visto beisebol, eu nunca tinha visto um jogo de beisebol, eu não entendia as regras do beisebol. E eu falei assim, eu quero aprender esse troço. E eu vou aprender esse troço, eu vou jogar, eu vou arrebentar nesse negócio aqui. Eu não entendia nada. Então ali, a audácia já falando para fazer o seguinte, fazer coisas que não é padrão. Ah, você é do país do futebol, você entende as regras do futebol, mas eu quero entender as regras do beisebol. E ali eu fui, né? Eu falei assim pro professor, eu quero aprender beisebol, eu vou ser o jogador de beisebol, eu quero rebater. Como é que é as regras aí? E no beisebol, pessoal, é muita coisa, é muita regra. São sinais que eles fazem, né? Eles fazem os sinais para você entender qual é a jogada que você tem que fazer, se você tem que rebater. E ali eu não entendia nada e eu fui aprendendo ali. Então, essa. Até, deixa eu mostrar aqui. Aqui, ó. aí, ó. Essa aqui é a Ainda. luva, eu não sabia. Eu tinha perdido ela. Essa aqui é a bolinha de beisebol. Aí as E essa escritas em bola. japonês aí. Isso aqui foi o. Ele está escrito. Essa questão do memorável. Você quer ser memorável, você tem que. Você tem que registrar a sua marca onde você passar. Isso aqui é uma bola de beisebol, onde eu recebi do meu último dia do time. E aqui está escrito assim, ó, ET, né? Ele é o Tsuchiya, né? O número 25 era o meu número. Ele falou assim, ó, muito obrigado por ter jogado com você. Foi muito divertido. O seu número 25 jamais será esquecido. Então, não esqueça da gente. Então, são símbolos, né? De você, Sim. assim, o que é ser memorável, o que é ter audácia. Se eu não tivesse audácia de quebrar as barreiras, de ser o único brasileiro da escola, a treinar beisebol, aprender as regras e ser um ótimo jogador, né? No nível de participar de campeonato, eu nunca teria recebido isso aqui e nunca teria esse momento memorável de falar assim, olha, eu sei jogar beisebol, eu sou um ótimo rebatedor, sei fazer efeito e sei todas as regras do beisebol. Então, Olha só que aí legal. você já vai na audácia, né? Eu acho que eu sempre E tive tu essa... sabe que todo essa questão do beisebol, que tu ter aprendido, ter sido audacioso, vem exatamente em contrapartida com o que significa audácia, né? Que é uma pessoa destemida, uma pessoa ousada, uma pessoa corajosa. Então, às vezes nós temos que enfrentar isso de frente e dizer assim, não, eu quero aprender o novo, eu quero fazer algo diferente. E tu imagina, tu foi para lá, pro Japão, adolescente, né? Tem, na E adolescência. olha quanta ousadia, quanta audácia em estar no país, por mais que fosse da tua família, não era teu país que tu tinha nascido no Brasil, né? Tu é Tem, brasileiro. tem. Então, isso já mostra o quanto audacioso tu foi. E agora, já vendo que, já na escola, né? Vamos dizer assim, no jogo, tu foi audacioso, e como é que foi para ti embarcar na tua área profissional? Como é que a audácia faz parte na tua área profissional, assim, Eliel? Olha, na parte profissional, eu contei um pouco ontem, né, junto com a Rosimara, inclusive ela está aí, né? É uma Isso. honra ter esses memoráveis aí, os embaixadores da produtividade, as pessoas top. Eu estou até a Beth aqui. E o que acontece? Hoje estão me ligando aqui. Na parte Deu profissional, uma travada. eu também sempre tive já que eu vou fazer o que tem que ser o melhor. Já que eu vou estar aqui, já que eu vou trabalhar, eu preciso ser o melhor.
E essa audácia de que você querer ser o melhor, mesmo você sendo um operador de máquina, mesmo você sendo uma pessoa que muitas das vezes fora do padrão, né? O padrão não é esse. E você falar assim, eu não vou me contaminar com pessoas que estão trazendo algo e falando assim, o quanto é difícil, o quanto é aquilo, o quanto é aquilo outro. Então eu vou ser o melhor operador. Se eu vou ser um operador, eu vou ser o melhor operador. Eu vou bater todas as metas aqui de produtividade. E isso veio muito, muito alto, assim, né? E isso gerou o convite para ser líder com 18 anos, porque essa audácia de não ser a mesma coisa, não ser o padrão, né, das pessoas. Então, vai fazer mediano, então, porque a produtividade ela é marcada pelo quê? Pelos refugos, pelo retrabalho que é feito na máquina, pela quantidade de peças boas que você fez. E eu tinha isso muito claro, assim, eu não posso deixar o meu próximo processo receber um produto errado meu. Então, eu sempre tive isso com mente. Então, fui trabalhando, aí eles viram isso, me colocaram como líder com 18 anos, e aí trabalhando, trabalhando, trabalhando. A audácia de você conversar com pessoas mais experientes que você, de ter essa comunicação no sentido de eu vou fazer e vou mostrar para você que funciona. Porque quando você é novo, né, uns 18 anos, um garoto, ninguém dá moral para você. Ninguém vai dar. Né? Ou até mesmo quando você entra numa empresa, quando você é novo, ou quando você começa uma empresa nova, né, você tem esse paradigma de que, poxa, é novo, eu não tenho cliente, ou sou novo, ou aquilo outro. Então você tem que quebrar isso, né, e falar assim, olha, eu posso não saber tudo, mas eu vou mostrar o que eu sei e vou fazer. Então, sempre mostrando em exemplos. Olha, dá para fazer desse jeito, sim. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. E ali o resultado aconteceu, deu tudo certo, a questão de produtividade, organização. E aí eu vim para o Brasil. Para vir para o Brasil, eu tive que passar por diversos testes. Eu tive que fazer mais de 3 testes, entrevistas. Eu nunca tinha preenchido um currículo em japonês. E até hoje, né? Eu guardei aqui. É uma coisa interessante que a gente tem que guardar assim para a gente. Esse aqui foi o meu primeiro currículo em japonês. Olha só, homem. Então, a audácia, né? A audácia de falar assim, esse aqui foi o anúncio que eu recebi do meu amigo, ele me passou, esse aqui foi o anúncio da empresa contratando a pessoa. E aí, quando Da eu Honda. recebi isso aqui, eu falei assim, caramba, número de vagas, 25 vagas. Eu falei, nossa, 25, né? Aí você começa, vem aquele medo, vem aquele monte de coisa, né? Você fala assim, precisa disso, precisa daquilo outro. Falei, acho que isso daqui não é para mim, não. E aí você tem os amigos empurrando, né? Pessoas que fazem, né? A audácia, né? Você precisa saber exatamente quem você é, mas tem momentos, gente, tem momentos que você vai ficar ali meio, será que vou, será que não vou? Por isso que é importante você sempre ter o seu par, o seu parceiro, a sua parceira, você ter alguém que te apoie. Porque tem momentos que sim, bate o medo. Tem momentos sim que você não tem clareza. E se você não tiver alguém para te apoiar e falar assim, não, cara, vai lá, vai dar certo. E eu tive isso do meu amigo. Ele falou assim, não, vai lá, Léo, eu confio em você. Aí eu fui na livraria, porque esses currículos aqui você compra na livraria. E tem que preencher à mão. E eu falei assim, caramba, minha letra eu nunca preenchi na mão, nem sei como preencher um currículo em japonês. E aí eu coloquei ali tudo que eu fiz, tudo que eu fazia, o meu histórico e mandei. Falei assim, vamos ver no que dá. E ali fiz várias entrevistas, vários testes ali para conseguir ser selecionado. Foi o Japão inteiro. Vários brasileiros no Japão Olha inteiro só. para ser selecionado apenas 25. E dentro desses 25, alguns desistiram no percurso, alguns ficaram, né? E também sempre ali correndo atrás. Olha só que importante tudo isso que tu falou, pelo seguinte, porque qual é o oposto de alguém audacioso, destemido e ousado? É alguém medroso.
Então, quando uma pessoa tem medo, hoje o medo é o que mais paralisa as pessoas. O medo é o que mais atrapalha as pessoas. Então, tem pessoas que dizem assim: eu vou esperar o momento certo. Agora não é o momento certo. Talvez tu pudesse dizer assim: pois é, mas será que são 25 vagas, é para o Japão todo? Será que eu vou conseguir entrar? Ah, eu acho que eu vou esperar um pouco mais. Só que se a gente ficar esperando, nunca vai chegar. Nunca vai chegar o momento certo. O medo, ele paralisa as pessoas. Então, por isso que é um memorável, além de colocar as outras 9 leis em prática, é muito importante a audácia. Porque no momento que tu é audacioso, tu vai mesmo com medo. E foi isso que tu fez. No entanto que tu foi contratado lá no Japão e veio trabalhar aqui no Brasil, foi isso? Como é que Exatamente, eu foi? passei por um processo de estágio, eu tive que aprender tudo, como funcionava, equipamento, máquina, documentação, tudo como funciona todo o sistema, para a gente conseguir vir aqui e implantar a fábrica do zero, contratar, treinar, estruturar, receber os equipamentos. A gente comprou terreno do zero, investimento junto à prefeitura. A gente construiu praticamente, era uma montanha, a gente destruiu, explodiu a montanha e assim, não tinha cadeira, não tinha mesa. Assim, os japoneses e tal. O que eu aprendi, né? É sempre com recurso escasso. Como a primeira planta, assim, o início, sempre com dinheiro bem contadinho, então o dinheiro era bem escasso, então a gente teve que fazer tudo sozinho. Então eu nunca entrei com uma equipe do zero. Eu tive que começar a fazer tudo sozinho. A gente não chegou com uma equipe de 10 engenheiros, de não sei quantos, não. Eles falavam sempre assim: olha, não tem dinheiro. Olha Não só. tem dinheiro. Então, quando você não tem dinheiro, e você fala assim, pô, é uma multinacional, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. O recurso é esse, vocês vão trabalhar sem recurso e a gente vai ter que entregar. A gente tinha 6 meses para fazer toda a implantação, um projeto e entregar para o cliente em 6 meses, pronto o projeto. E isso já colocando que você ir atrás de fornecedor, você não conhece fornecedor, você contratar fornecedor. Primeira vez assim que eu cheguei, o japonês falou assim: olha, entre em contato lá com o diretor da Honda. Eu falei: caramba, mas como? Eu nem conheço, como é que eu vou falar com o cara? Eles sempre falaram o seguinte: ó, se vira. Tá aqui o número, se vira, Eliel. Então, Dá o teu jeito. eu acho que eles têm assim uma cultura, né? Acho não, tem muito a cultura deles é muito audaciosa mesmo, né? Por quê? Eles não têm medo, eles andavam em São Paulo, os japoneses conheciam, os meus diretores conheciam São Paulo mais do que a gente, porque eles andavam sem medo. A gente falava: é perigoso, calma, né? Vai com calma. E naquela época, em 2008, 2007, não tinha Waze. Eles iam com, sei lá como que eles iam, mas eles chegavam onde eles queriam. Então, esse espírito não, a gente vai enfrentar, a gente vai implantar, a gente vai fazer a diferença, já desde o início da empresa. E ali a gente foi trabalhando com um pouco material mesmo, poucas pessoas, e sempre foi um recurso escasso. E eles sempre batiam na gente assim: olha, vocês têm que trabalhar para vocês aprenderem primeiro. Primeiro vocês têm que aprender como é que funciona. Não adianta eu dar estrutura para vocês, porque vocês não vão conseguir capacitar essas pessoas. Primeiro vocês têm que aprender na marra como que funciona uma gestão. Primeiro você tem que saber como ir no fornecedor. Primeiro você tem que entender qual é a dificuldade de você ir no cliente. Depois a gente vai te dar mão de obra, né? E a gente nunca entendia isso no começo, né? Por quê? Cadê a mão de obra? Cadê o pessoal que vai nos ajudar? Né? Então, assim, essa questão de você quebrar barreiras, né? Você ligar para diretor, eu ter que... eu nunca fiz uma apresentação de um projeto. Também começar do zero a fazer uma apresentação de um projeto para diretores japoneses. Né? Vinha Imagina. o CEO do Japão para aprovar o projeto. E eles falavam assim: ó, se vira, você tem que apresentar a sua parte aqui. Mas que parte? Essa aqui, ó. Mas eu nunca fiz. Tem que fazer. E a apresentação é dia tal.
E aí passava madrugadas trabalhando para fazer a apresentação, né? E tudo foi uma questão de audácia mesmo, né? Até mesmo primeira vez que eu entrei numa reunião de conselho, né? E aí, na reunião de conselho, isso tinha todos os diretores da Honda, né? Os CEOs japoneses e o CEO do Brasil. E dentro dessa reunião de conselho, uma reunião fechada, né? Umas 10 pessoas numa sala escura, projetor. E aí, do nada, eles viram e falaram assim, o Eliel vai explicar agora o desenvolvimento do projeto aqui da empresa. Aí, aí, gente, não tem outra. Ou você vai ou não vai, tem que ir. E aí você vai lá, né, e fala assim, olha, eu sempre tive uma coisa muito bem clara, que é o seguinte, eu vou falar o que eu sei. O que eu sei, nunca ter, assim, essa questão de mostrar medo. A partir do momento que você entrou numa sala, onde você tem ali vários CEOs, vários diretores, você não pode demonstrar medo. Você tem que ter uma autoconfiança no sentido seguinte, eu sei o que eu estou falando, pelo menos a minha parte, eu sei. E a parte que eu não sei, eu vou anotar e vou olhar com sinceridade e falar assim, é isso mesmo, eu entendi. E ele sempre falava assim, e aí, vocês têm pergunta? Eliel, tem pergunta? E é assim, se eles falam assim, Eliel, tem pergunta? Se você não perguntar, você já cai em descrédito. Então, Olha só. então você tem que fazer pergunta. Eu falei, não, tem uma pergunta assim. E eu fazer uma pergunta para o CEO, né? Então, eu acho assim, com a visão da Honda daqui 20, 30 anos, eu acho que poderia estar assim e tal, né? Então, essas audácias, né? E isso foi fazendo porque os caras olhavam assim para mim e diziam, você viaja, né? Porque você não entendeu nada. Que o cara falou assim, olha, a gente tem que, a gente tem que apresentar o que a gente é. E eles sempre gostavam, né? Que eles sempre falavam assim, você é sincero. Eu gosto de você porque você é sincero. Eu gosto de você porque você fala a verdade. Eu gosto de você porque você é simples. E eu sempre, nunca tive medo de expor a minha opinião, independente se fosse diretor, presidente ou se fosse cliente. Eu nunca tive esse medo. Eu falava assim, olha, eu vou falar o que eu sei que é, o que é o certo, porque eu tenho certeza que isso aqui vai funcionar. É lógico, sempre com aquela questão de prudência. Sempre o respeito em primeiro lugar. Você ser audacioso não significa que você pode pular as barreiras do respeito. O respeito de você sempre respeitar os mais velhos, de você sempre respeitar as pessoas com mais experiência do que você. Né? Então, tem que tomar cuidado, né? E isso que tu comentasse, Eliel, realmente é muito importante para quem quer ter um crescimento constante, né? Porque às vezes tem certas pessoas que vão e passam por cima de qualquer barreira ou qualquer pessoa e chegam lá no objetivo. Mas ali na frente elas vão se deparar com alguma coisa que não vai ser boa para elas, ou que alguém vai dizer assim, não, aqui eu não aceito isso. Então, um memorável, ele age exatamente assim, né? Respeitando, tendo autoconfiança, confiando em si, sendo confiável, né? Sendo audacioso. Inclusive, na segunda-feira nós vamos falar sobre autoconfiança e confiança, né? Que é uma das leis dos memoráveis. Então, hoje, com a lei da audácia, realmente assim, a gente pode ver com a tua experiência, com a forma como tu interagiu desde pequeno, né, desde novo, e durante toda a tua carreira, e nós vemos isso hoje em ti, né? Tu és uma pessoa muito reta, assim, e tem sempre um objetivo claro e faz as coisas com clareza e com verdade. Então, agora nós vamos ter mais um pouquinho, né, uma continuação da live, com o Marcos Rossi, nós vamos ver um cara audacioso que rompeu barreiras e rompe barreiras até hoje, né? Então, a gente está sempre aprendendo. E é por isso que a gente tem que estar sempre em contato com pessoas que são memoráveis. Eu sou muito grato por ter conhecido essa equipe gigante de memoráveis que nós somos hoje, né? De embaixadores do Instituto de Ângela. E sou muito grato também a ti por ter dedicado o teu tempo, de ter falado um pouquinho da tua história para nós. E estou muito feliz, Eliel. Muito Gostaria que obrigado. só finalizasse para a gente aí. Muito obrigado. E
O que é importante, pessoal, audácia, né? Você ter audácia, primeiro você se conhecer, você ter respeito por tudo e por todos, e você ter uma clareza, prudência, e você, principalmente, fé e ação. Porque sem fé não vai dar. Mas só a fé e não agindo também não vai sair do lugar. Tenha fé e faça. Parabéns, Eliel. Muito bom. Muito bom. Muito Obrigado. obrigado, Eliel. Até mais, daqui um pouquinho mais na live aí. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau.